Apoio institucional. Flanders Investment and Trade. Governo de Flandres, Bélgica. Consulado Geral da Bélgica. Negócios e direito para decisões de investimento e comércio exterior no processo de internacionalização das empresas. A conexão Brasil-Bélgica. Esta é a videoaula virtual sobre a internacionalização das empresas e consiste num material que é interessante para ser analisado e visto antes da palestra presencial no dia 18 de agosto de 2011. Por quê? Porque ele vai dar uma base sobre os fatos que acontecem na conexão Brasil-Bélgica. Por exemplo, a segurança do sistema de justiça de ambos os países, os números do fluxo do comércio exterior de ambos os países, a troca comercial entre os países, dentre outros pontos que se constituem questões, vamos lá, fáticas. A conexão Brasil-Bélgica, por que nós temos que fazer essa conexão, por que fazê-la e como fazer, qual que é a melhor forma de realizar essa conexão, né? E daí nós temos fatos e soluções técnicas. Essa videoaula é sobre os fatos, certo? E a palestra presencial vai abordar as soluções técnicas. Vamos aos fatos então. Fato número 1. Mensurar a segurança jurídica do ambiente de investimento é essencial para a tomada de decisão negocial. Eficiência dos sistemas de justiça. Bom, os gráficos que estão aparecendo no slide, eles foram retirados da Rule of Law Index de 2011, são dados recentes, e eles refletem a mensuração que foi feita da eficiência do sistema de justiça em vários países do mundo, dentre eles a Bélgica. Então temos dois gráficos sobre, por exemplo, direitos fundamentais na Bélgica, né? Por exemplo, nós vemos aqui que a Bélgica, dentro deste círculo, ela está representada pela linha azul, né? E quanto mais próxima essa linha azul está da extremidade do círculo, melhor a Bélgica se posiciona perante os outros países na questão relacionada. Então, por exemplo, nós vemos que está bem próxima a linha azul na questão dos direitos fundamentais, quando nós pensamos em liberdade de associação na Bélgica, por exemplo, né? Então, esses são os gráficos da Bélgica em relação a algumas variáveis da mensuração do sistema de justiça, e temos também agora os dados do Brasil relativo aos mesmos tópicos mensurados. Então, é possível ver, por exemplo, que aquele mesmo direito fundamental, então comparando Brasil e Bélgica em relação à liberdade de associação, e vemos que no Brasil essa liberdade ela é menos exercida na prática, digamos assim. Há uma eficiência menor, mas também uma eficiência muito boa. Por quê? Porque então nós temos aqui acesso à justiça, né? São outros gráficos relativos aos dois países, mas o que eu estou falando é que temos outras variáveis a considerar. Então, por exemplo, na Bélgica, aqueles gráficos que estávamos mostrando, eles são em relação a um ranking mundial e a um ranking regional também, né? Então vamos pegar, por exemplo, a ausência de corrupção.
dados ainda do Rule of Law Index de 2011, são fatos, né, que foram relatados e mensurados, quantificados por esta instituição de Washington, com sede em Washington. Então nós temos aqui na Bélgica, por exemplo, a ausência de corrupção no ranking global ela está em 15 de 66, no ranking regional em 8 de 66. O Brasil, nessa mesma categoria, a ausência de corrupção, no ranking global está em 24 de 66 e no ranking regional está em 2 de 12. Né? Então são dados interessantes e importantes para a tomada de decisão de investimento. O Brasil tem uma renda média alta e a Bélgica tem uma renda alta. A Bélgica tem uma população de 11 milhões e o Brasil de 193 milhões. Bom, por esses dados iniciais, nós já conseguimos aprender que ambos os ambientes de investimento possíveis, Brasil e Bélgica, são, do ponto de vista da eficiência dos sistemas de justiça, bons países para se investir. Né? O sistema de justiça ele demonstra a segurança do lugar em relação às obrigações das partes. As partes não cumprem as obrigações, o sistema de justiça é eficiente para ir lá e dar o enforcement para o contrato, para a obrigação. Esse sistema de justiça ele faz valer a lei de um modo eficiente e também justo, né? Que é essencial. E daí nós também temos que analisar, como o nosso foco é a realização de negócios, que não basta também só uma eficiência para um sistema protetivo de direitos, né? Mas também, inclusive direitos dos negócios, mas também é necessária uma facilidade legal para a realização de negócios. Então, de acordo com uma outra fonte que nós fomos buscar, o Doing Business, né, .org, o Doing Business de 2011 do World Bank, que visa medir regulamentações no que se refere à facilidade para fazer negócios, em um ranking de 183 países, classifica a Bélgica e o Brasil conforme segue: Bélgica, lugar 25, Brasil, lugar 127. Ou seja, a burocratização é muito menor na Bélgica do que no Brasil. Isso indica para o empresariado brasileiro que há uma facilidade maior de trabalhar naquele país, por exemplo, distribuindo mercadorias, né? Distribuindo mercadorias, um processo de comércio exterior, por exemplo, também. Resistência do Brasil e da Bélgica a crises. A adaptação às mudanças, seja de uma pessoa, seja de uma empresa, constitui a mecânica natural do desenvolvimento. Sobrevive e se desenvolve quem consegue se adaptar ao novo, pois na vida tudo muda. Apesar do Brasil deter uma das maiores desigualdades sociais do mundo entre os mais pobres e os mais ricos, possuindo elevado grau de corrupção em todos os poderes instituídos, elevada carga tributária e sucateamento dos serviços públicos, provado pelo fato de todos que possuem condições optarem por gastar, além do que gastam com tributos, também com planos de saúde, escolas privadas e até métodos de solução de conflitos privados. Apesar de tudo, na última década houve sim crescimento econômico. Houve aumento da exploração dos recursos naturais, petróleo, gás, minérios e da biodiversidade, aumento da classe consumidora e do poder aquisitivo de produtos e serviços, crescimento do mercado imobiliário, de infraestrutura e de turismo. Tem pela frente eventos mundiais como a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas, eventos que catalisam o processo de desenvolvimento do Brasil. Nosso mercado de capitais é um dos 5 maiores do mundo. Somos potências em commodities como soja.
E a economia do Brasil e, em especial, o sistema financeiro provou sua robustez ao resistir bem à crise de 2008, iniciada pelos títulos podres imobiliários da superalavancada economia norte-americana. Se não bastasse a necessidade urgente de maior vigilância sobre a estratosférica dívida pública norte-americana e cuidado com a política monetária chinesa, a economia do mundo está em crise também na Europa. A recessão econômica que assola o velho continente é reflexo do alto índice das dívidas dos países em relação ao PIB que produzem. O endividamento da Grécia é estimado em 360 bilhões de euros, o de Portugal em 180 bi, o da Espanha em 600 bilhões e o da Itália em 1 trilhão. Essa situação, é claro, impõe medidas de austeridade, aumento de impostos, diminuição de benefícios, trazendo descontentamento e infelicidade para os cidadãos europeus. As crises econômicas, elas fazem parte do movimento do capital no sistema globalizado em que vivemos. Elas, em geral, indicam que está ocorrendo uma mudança na intensidade e direção do fluxo do capital. Investidores deslocam seus ativos entre diferentes jurisdições e, ainda assim, a renda per capita do belga é maior que a do brasileiro, o que mantém a Bélgica também, considerando população e distribuição de renda, claro, como um mercado interessante para certas indústrias. Mesmo com crises que passam com maior ou menor dificuldade conforme a força de um país e os valores de seu povo, o mercado internacional e global é uma realidade até para pequenas e médias empresas de determinados setores da economia. Não importa que estejamos em crise. Crise é uma situação e, como toda situação, passa. Oportunidades dependem de prospecção. Comércio internacional sempre existiu. E a questão da internacionalização das empresas é que, se a empresa, por exemplo, brasileira, não for concorrer com o mercado consumidor, vendendo seu produto no mercado consumidor estrangeiro, mesmo assim, ela também vai estar o quê? Fragilizada aqui dentro, porque empresas de outros países estão também vindo para o Brasil. Estão jogando seus produtos no Brasil e competindo com os produtos brasileiros, né? Os produtos chineses demonstram isso claramente, muito mais baratos em razão das condições de produção, né, dos materiais, e fazem com que a concorrência com eles se torne muito difícil. Então, a internacionalização das empresas, a concorrência global é uma realidade. E ficar operando apenas no comércio interno é perder possibilidade de receita. Porque, como veremos mais adiante, o comércio exterior, no que se refere à exportação, tem vantagens tributárias. Então vamos lá. A Bélgica, ela se mantém firme em meio à turbulência da crise. Fez recentes alterações na legislação de recuperação de empresas viáveis que se encontram em dificuldade financeira. A legislação societária belga, principalmente a relacionada à governança corporativa, é sofisticada e garante um grau de segurança para os investidores. Sua economia robusta é fruto de sua posição logisticamente estratégica junto à União Europeia, bem como de seu bom relacionamento global. O potencial de consumo da região pode ser verificado pelo fato da Bélgica ter uma população 17,5 vezes menor do que a do Brasil e um PIB 5,5 vezes também menor, mas, ao mesmo tempo, deter uma renda per capita 3,5 vezes maior do que a do brasileiro. O PIB da Bélgica é de 394,3 bilhões, 31 no ranking global.
A dívida pública da Bélgica é de 98,6% do PIB, 10% no ranking global. A renda per capita é de 37.800, 26 no ranking global, e a população belga é de 11 milhões de habitantes. O PIB do Brasil é de 2,172 trilhões, é o nono no ranking global. A dívida pública do Brasil é de 60,8% do PIB, 31 no ranking global. A renda per capita brasileira é de 10.800, 103 no ranking global contra 26 da renda per capita do belga. E a população brasileira é de 193 milhões. Esses dados são dados de 2010 que foram coletados no Facebook da CIA, né? Fato número 2, em relação a esse processo de internacionalização das empresas, é o fluxo do comércio exterior. E no caso, como estamos falando da conexão Brasil-Bélgica, é desse fluxo de comércio exterior que vamos agora nos deter um pouco. A exportação para a Bélgica de empresas brasileiras que exportaram entre janeiro de 2010 e dezembro de 2010 reflete os seguintes dados de acordo com a fonte do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil. 73 empresas brasileiras exportaram entre 10 milhões de dólares e 50 milhões para a Bélgica. 197 empresas exportaram entre 1 milhão e 10 milhões de dólares e 936 empresas exportaram até 1 milhão de dólares. O fluxo para a exportação de empresas brasileiras no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2010 envolveu as seguintes principais indústrias em comércio de até 50 milhões de dólares: tabaco, celulose, alumínio, café e a indústria aeronáutica. Comércio de até 10 milhões de dólares: metais, madeira, agrícola e agropecuária e automotivo. E até 1 milhão em exportação envolveu a indústria principalmente minerária, agroindustrial, alimentícia, de café, têxtil, calçado, celulose, madeireira, imóveis, automotivo. Os principais produtos exportados para a Bélgica pelas empresas brasileiras, já no período agora um pouco mais recente, de janeiro de 2011 a maio de 2011, constituem os seguintes: principais produtos: café em grão, suco de laranja não fermentado, minério de ferro não aglomerado, suco de laranja congelado, pasta química, fumo, polietileno linear e outros polietilenos, caolin e mais 90 produtos diferentes. Os 100 principais produtos representam 95,18% das importações. Esse número grande que está na sua tela aí. A fonte é do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Bom, e das importações da Bélgica? Empresas brasileiras que importaram da Bélgica entre janeiro de 2010 e dezembro de 2010. 30 empresas importaram entre 10 milhões e 50 milhões de dólares, 199 empresas importaram entre 1 milhão e 10 milhões de dólares e 2.025 empresas brasileiras importaram até 1 milhão de dólares da Bélgica. As principais indústrias foram farmacêutica, química e aeronáutica até 50 milhões, química agroindustrial automobilística até 10 milhões, química, fertilizantes, plástico, automobilística, aeronáutica, farmacêutica, têxtil, eletrônica, alimentícia até 1 milhão. E os principais produtos de janeiro de 2011 a maio de 2011 em relação à importação da Bélgica, empresas brasileiras que importaram da Bélgica, os principais produtos foram outras vacinas para a medicina humana, automóveis com motor explosão, partes para aviões e helicópteros, sulfato de amônio, malte não torrado, vacina contra rubéola, sarampo e cachumba, batatas preparadas ou conservadas, metioninas, óleos, querosenes, polietileno, inseticidas, partes de máquinas e
observando que os 100 principais produtos representam 80,25% das importações. Olha o número grande aí também que tem dos principais produtos importados da Bélgica em dólares. Devido à sua localização estratégica na União Europeia e também devido à sua infraestrutura, a Bélgica deve ser vista como uma porta de entrada para o mercado europeu, o que traz escalabilidade para o empreendimento de internacionalizar, globalizar empresas por meio da Bélgica. Maximização da eficiência do investimento, esse é o fato número 3 que nos responde o porquê fazer a conexão Brasil-Bélgica. Então, maximização da eficiência do investimento. Pontos próprios de distribuição trazem eficiência no processo de escoamento de produtos e serviços até os consumidores finais. Maior grau de controle da empresa principal sobre o agente distribuidor, diminuindo incertezas e riscos. Companhias brasileiras que criam sociedades na Bélgica e companhias belgas que criam sociedades no Brasil são os exemplos desses pontos próprios de distribuição. Então, em vez de você utilizar uma companhia própria para fazer a distribuição, é possível você criar um escritório de representação e distribuição no país. Daí estaríamos indo de um investimento que ele começa no comércio exterior, na exportação, e acaba desembocando no investimento direto no outro país. Fato número 4, visando facilitar e fomentar as atividades econômicas de troca da Bélgica com o Brasil, bem como investimentos diretos no território brasileiro, nós temos uma questão tributária aí. O decreto 6.332 de 2010 atualiza a convenção entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Bélgica para evitar a dupla tributação e regular outras questões em matéria de impostos sobre a renda. A dupla tributação ela é conceituada da seguinte forma: existe uma pluralidade de soberanias que tributam, é uma identidade do sujeito passivo da obrigação tributária e um fato gerador único, já considerando o tempo. Então, uma empresa que ela obtém uma renda, então a obtenção de renda é um fato gerador, o sujeito passivo é o mesmo, mas essa renda, por algum motivo, numa hipótese, estaria sendo tributada por dois países. Então, o que acontece? Esses países vão lá e fazem um tratado para dar um melhor tratamento tributário ao contribuinte que tem essa atuação internacional. Vamos ver o que o artigo 10 da Convenção fala. A Convenção que foi esse artigo atualizado em 2007, pelo decreto que mencionamos. Ele fala o seguinte, uma parte desse artigo 10. Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado contratante, o Brasil ou a Bélgica, a um residente do outro Estado contratante, são tributáveis nesse outro Estado. Todavia, tais dividendos podem ser tributados no Estado contratante de que foi residente a sociedade que paga os dividendos, em conformidade com a legislação desse Estado, mas o imposto assim estabelecido não pode exceder a 10% do montante bruto dos dividendos, se o beneficiário efetivo é uma sociedade que detém diretamente ao menos 10% do capital da sociedade que paga os dividendos, b. 15% do montante bruto dos dividendos. Em todos os outros casos, as disposições do presente parágrafo não limitam a tributação da sociedade com referência aos lucros que deram origem aos dividendos pagos. A carga tributária no Brasil é menor para o investidor belga, conforme a regulamentação tributária em vigor. Ou seja, o tratamento tributário que o Brasil dá para quem possui domicílio, ou seja, empresarial na Bélgica, é mais benéfico do que é para um cidadão ou empresa de um país que não possui tratado com o Brasil no campo tributário internacional. A regra, portanto, bom relacionamento entre os países no campo tributário gera melhores condições para que mais negócios sejam feitos. Soluções técnicas de direito, comércio exterior, registro de marca, societário, M&A, private equity, venture capital, tributário, trabalho e imigração, comércio eletrônico, litígios e arbitragem.
Estes são os temas da palestra presencial, que vai acontecer no dia 18 de agosto de 2011. Vimos até aqui os fatos, né, do porquê da conexão Brasil-Bélgica. Na palestra presencial, no seminário, estaremos vendo questões sobre, repetindo, comércio exterior, registro de marcas, direito societário, fusões e aquisições, participações, capital de risco, tributário, trabalho e imigração, comércio eletrônico, litígios e arbitragem. Negócios e direito para decisões de investimento e de comércio exterior no processo de internacionalização das empresas. A conexão Brasil-Bélgica. Comigo, Rafael Deconte, advogado brasileiro, David Maria Parrilli, advogado belga, Cláudia Rolim, Investment Deputy da Flanders Investment and Trade, agência governamental da região de Flandres, na Bélgica, Mick Pinard, adida comercial na Flanders Investment and Trade, agência governamental da região de Flandres, na Bélgica, Peter Klaes, cônsul-geral da Bélgica, com apoio institucional, Flanders Investment and Trade, Governo de Flandres, Bélgica, Consulado-Geral da Bélgica. Saiba mais em http://palestra.parrillilegal.decontilaw.com. Repito, saiba mais em http://palestra.parrillilegal.decontilaw.com.